Olá, eu sou Alexandre Neto e o informe de hoje é o BPC e os erros que as pessoas cometem ao solicitar esse benefício no INSS. Provavelmente você já ouviu falar do BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou também chamado de LOAS. É o benefício assistencial pago ao idoso com maior de 65 anos e ao portador de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Para ter direito a esse benefício, deve-se prestar várias informações sobre a situação social e econômica que se encontra, pois a pessoa deve ser incapaz de trabalhar e de se sustentar ou de ter suas necessidades custeadas por sua família. Esse é o momento onde muitas pessoas cometem um pior erro. Prestam informações erradas para se encaixar nos requisitos e conseguirem o benefício. Neste informe de hoje, vou abordar e explicar alguns detalhes o que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e o que é necessário para requerer o BPC ou LOAS, como se popularizou. Qual é o pior erro que você pode cometer ao requerer o benefício junto ao INSS? O que é BPC? Benefício de Prestação Continuada. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como LOAS, por ser previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício pago pelo INSS no valor de um salário mínimo para o idoso e deficientes. É nessas condições que a pessoa mais precisa de uma garantia para custear suas necessidades básicas, como remédios, por exemplo. Entretanto, para ter direito a ele, não basta ser idoso ou deficiente, deve-se cumprir também os seguintes requisitos: idoso, mínimo de 65 anos de idade, incapacidade para o trabalho, não conseguir prover o próprio sustento, deficiente físico, mental, intelectual ou sensorial, não conseguir prover o próprio sustento, pertencer a grupo familiar de baixa renda que não possua condições de sustentá-lo. É considerado membro de grupo familiar a pessoa que está pedindo o benefício, o cônjuge ou companheiro, os pais, madrasta ou padrasto em caso de ausência dos pais, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e menores tutelados desde que vivam na mesma casa. Para definir o critério de baixa renda, a renda das pessoas que moram na mesma casa deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Porém, algumas decisões judiciais consideram meio salário mínimo por pessoa do grupo familiar. Percebe, portanto, o quanto é importante que uma avaliação da real situação social e econômica seja feita, incluindo os aspectos sobre as condições de moradia e os gastos da família. Atenção! Esse benefício não é uma aposentadoria do INSS, como muitos pensam. A aposentadoria exige a pessoa tenha pago ao INSS por um determinado tempo e o BPC não depende de qualquer pagamento. Não é vitalício, pois ele é concedido de acordo com as condições de vida da pessoa no momento do requerimento. Não pode ser acumulado com outro benefício. O que é necessário para requerer o BPC LOAS? Desde 2016, para requerer o BPC, Benefício de Prestação Continuada, é necessário ser inscrito no CAD Único, Cadastro Único para Programas Sociais. O CAD Único é um instrumento que reúne informações sociais e econômicas da pessoa e da sua família, para que ela possa ser beneficiada pelos programas sociais do governo, como, por exemplo, o Bolsa Família e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O cadastro do CAD Único é feito no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Geralmente, esses centros são localizados próximo às áreas que concentram grande parte da população em situação de vulnerabilidade.
São solicitadas informações e documentos do requerente e de todo o grupo familiar, como condições da moradia, composição familiar, identificação e documentação, escolaridade, qualificação profissional, colocação no mercado de trabalho, remuneração e despesas familiares, como aluguel, gastos com remédios, alimentação e transporte, por exemplo. O cadastro deve ser obrigatoriamente atualizado a cada 2 anos, ou se ocorrer alguma mudança na situação familiar, por exemplo. Se quando as informações do cadastro inicial foram prestadas, o cônjuge se encontravam desempregados e depois de um determinado tempo conseguiam um trabalho, o CRAS deverá ser comunicado, depois de devidamente cadastrado no CAD único. A pessoa deve requerer o benefício por meio do INSS no telefone 135, onde será designada uma data para periciamento. No caso do BPC para deficiente e para a entrega de documentos de comprovação solicitados, para saber abaixo do vídeo. Qual é o pior erro que você pode cometer ao requerer o BPC Loas ao INSS? Em razão do cadastro anterior, ao requerimento exigir muitas informações, algumas pessoas cometem o pior erro possível nessa situação. Escondem informações ou acabam mentindo para conseguir o benefício. Vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. Ao preencher as informações do CAD único, a pessoa declara que é solteira, mas na realidade vive em união estável com alguém que possui uma renda maior do que a permitida. Exemplo 2. No grupo familiar que mora na mesma casa, há um filho solteiro que trabalha fora e que recebe salário maior do que o permitido para cumprir o requisito, e ele nem sequer é mencionado no cadastro. O que muitas pessoas não sabem é que o INSS tem mecanismos para averiguar os fatos. O INSS tem um programa permanente de monitoramento operacional de benefícios, o MOB. A qualquer momento, o INSS pode determinar uma avaliação social na sua casa de quem recebe o benefício. A avaliação é feita pelo assistente social designado, que fará estudo completo sobre as condições em que a pessoa vive, elaborando um relatório instruído com comprovantes e imagens. E não pense que é uma visita agendada. O assistente social vai direto na sua casa, e da pessoa ou até de vizinhos, dependendo do caso, para analisar a situação. A averiguação pode ser de iniciativa do INSS ou decorrente de denúncia, verificando a falsidade das informações, mudança da realidade social ou qualquer outro fator que seja contrário às exigências. O INSS deve instaurar um processo para tomar as providências necessárias. Além desse programa permanente de monitoramento, em 2019, o INSS iniciou o tão falado pente fino com a finalidade de cruzar todas as informações dos beneficiados para verificar possíveis irregularidades e dados divergentes da realidade, ou seja, mais um mecanismo para investigar o recebimento indevido de benefício. Se o processo para requerimento do benefício está tramitando na Justiça e não no INSS, o juiz também pode determinar que um estudo social seja feito por intermédio de visita de assistente social, isto é, tanto na via administrativa quanto na judicial, há meios suficientes para que as informações sejam confirmadas. Comprovada a má-fé, o dinheiro recebido deverá ser devolvido para o INSS. Nesse caso, a má-fé é definida pela intenção de enganar o INSS, com falsas informações para obter o benefício. Caso seja comprovada a má-fé ou fraude, a pessoa que recebeu o benefício deverá devolver todo o dinheiro recebido para o INSS, de uma só vez ou de forma parcelada, podendo também ser descontado de um benefício que a pessoa possa conseguir. Importante, se a pessoa dá informações falsas ao advogado, caso tenha contratado ou para conseguir um benefício, pode renunciar à causa em qualquer momento do processo. Portanto, podemos ver que mentir para conseguir o benefício causa prejuízo de tempo e dinheiro para todos os envolvidos, e não só para quem mentiu. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, é um instrumento de justiça social muito importante no Brasil. É um reflexo do princípio da dignidade da vida humana.
pois proporciona que pessoas em situações de vulnerabilidade e miserabilidade tenham acesso mínimo para atender às suas necessidades básicas e sobreviver. Os requisitos para sua concessão são bastante específicos, para garantir que o benefício seja pago para quem realmente precisa. Deficientes e idosos sem condições de trabalhar e de baixa renda. Por isso é importante alertar. Não dê informações falsas ou esconda os fatos para conseguir o benefício do INSS. Se você preenche os requisitos e realmente precisa dele, ele será concedido. E em caso de dúvida, ou se o INSS negou seu benefício, entre em contato com um advogado especialista para te ajudar. Dica extra: compreenda e realize os procedimentos do INSS para usufruir dos benefícios da Previdência Social. Lembrem-se, busquem por um profissional qualificado para entender as regras do BPC e da lei que regulamenta esse benefício. Se inscrevam no canal, deixem o gostei e até o próximo conteúdo.